Agora, em um novo dia, leitura diária. Muito bem, voltamos com a sua programação Novo Dia aqui pela sua rádio Ondas de Paz, Renascer HD. São agora 8 horas e 29 minutos. Nós já estamos um pouquinho do horário para o nosso quadro Leitura Diária. Temos aí 30 minutos, 29 minutos no máximo para a gente fazer esse quadro. E hoje, o nosso Leitura Diária, nós temos a leitura do capítulo 15. Hoje nós vamos para o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, dando continuidade, na nossa leitura, onde nós estamos acompanhando toda a trajetória a respeito das viagens missionárias agora de Paulo e Barnabé. Então, dando continuidade na nossa leitura, hoje nós vamos para o capítulo 15 do nosso Leitura Diária e vamos ver qual é o que nos aguarda a respeito dessas viagens missionárias, a respeito tudo sobre a vida de Paulo e de Barnabé e o que nós podemos aprender e aplicar da parte de Deus com o exemplo desses grandes missionários, grandes homens de Deus, muito usados pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, e o que a gente pode absorver para nossas vidas e aplicar nos dias de hoje através da palavra de Deus. Então você que nesse momento nos acompanha, eu convido você a abrir o seu coração para que a gente junto possa aprender do nosso Senhor e deixar que a palavra de Deus ela venha tomar conta de todo o nosso coração e assim a gente possa aplicá-la com toda a convicção e certeza de que nós estamos no caminho certo. Então esse é o nosso quadro Leitura Diária dessa segunda-feira, hoje, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Vem comigo porque está na hora do nosso quadro Leitura Diária. Agora, em um novo dia, leitura diária. E no nosso quadro Leitura Diária dessa segunda-feira, hoje especial dia 15 de abril, o texto bíblico diz: o concílio em Jerusalém. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e os presbíteros. A igreja os enviou. Ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Quando chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos, os presbíteros, se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que nos aceitou
dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinhas concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: Depois disso voltarei e reconstituirei a tenda caída de Davi. Retirarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os princípios, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos, os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: Irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que dizem. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm se arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês foram bem em evitar essas coisas. Vocês farão bem em evitar essas coisas.
que tudo lhe vai bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos, a lerem, se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que foram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo. Barnabé queria levar João também, chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Pânfila, não percorrera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, o capítulo de hoje, ele nos mostra a continuidade, louvado seja Deus, das viagens missionárias que Paulo e Barnabé fizeram. E parando em Antioquia, a última viagem até nesse momento foi em Antioquia, onde Paulo e Barnabé estavam em Jerusalém, e aí eles voltaram. Isso depois do que acontecera, depois de Paulo ser apedrejado nas suas viagens missionárias, e o pessoal achando que ele tinha morrido. Depois de toda essa situação, ele saindo fugido porque os judeus tinham planejado a morte de Paulo. Então Paulo, ele volta para Jerusalém, e de Jerusalém, e ali naquele momento ele volta para Antioquia. Então ali ele está ministrando, ali ele está levando as boas novas do reino de Deus. E o capítulo de hoje, ele nos mostra o que começa a acontecer nessa viagem missionária de Paulo. O texto bíblico, ele inicia a leitura bíblica, louvado seja Deus, inicia com o passar do tempo e o crescimento que era natural da igreja, o crescimento natural por levar a mensagem da parte de Deus. Então, de forma naturalmente, começaram a surgir os conflitos. O primeiro deles, consequência da conversão dos judeus, a igreja agora não é mais um povo, ela é agora universal. Porém, os cristãos judeus, como diz o texto bíblico, começaram a pregar por conta própria que a salvação só seria completa após a circuncisão. Então a gente vê no começo do texto bíblico, no versículo do 1 ao 6, essa questão. Barnabé e Paulo, ou Paulo e Barnabé pregando a mensagem, os judeus se convertendo, os gentios se convertendo, a igreja agora ela começa a crescer cada vez mais, e aí surgem esses judeus
esses judeus que se converteram, mas que agora eles começam a pregar por conta própria. E essa pregação começa a confundir aqueles que estavam se convertendo. Porque Paulo diz que a pregação de Paulo é que agora eles não precisam de mais nada para ser salvo agora. A salvação ela é por meio de Cristo, é por meio de Jesus. E ele começa a pregar, começa a ministrar, expondo, o texto bíblico, expondo, mostrando nas cartas dos profetas aonde Jesus estava, profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Zacarias, todos os profetas anunciando Jesus. Então essa é a mensagem de Paulo. Olha, Jesus é a nossa salvação. O Filho de Deus, é através dele que nós somos salvos. E ali muitos se converteram. Porém esses judeus começaram a pregar por conta própria e começaram a dizer que além disso, além de crer em Jesus, eles precisariam ser circuncidados. Lembrando que circuncidação era uma característica dos judeus desde o tempo de Moisés, de Abraão. Essa era uma característica dos judeus. Para ser um judeu, a pessoa precisava se circuncidar. Então eles disseram que não era só Jesus, tinha que ter algo mais. E esse algo mais era a circuncisão. Então isso naturalmente gerou uma confusão entre o povo. Para resolver então esse questionamento, o povo agora que estava dividido, os gentios e os judeus convertidos estavam agora divididos. Então eles resolveram levar essa questão para Jerusalém. Então Paulo e Barnabé levaram esse questionamento para Jerusalém, para os apóstolos, os presbíteros, para discutir sobre essa questão. Bom, a gente está pregando aqui e se levantaram agora outros judeus, estão dizendo lá que eles precisam ser circuncidados. Lembrando que todos são judeus. Tanto Paulo é um soldado romano, e todos eles são judeus, são circuncidados, Pedro, todos eles são. Jesus também era judeu. Então os judeus acreditavam que para que eles pudessem ser completamente salvos, eles precisariam ainda mais da circuncisão. Então essa questão é levada para Jerusalém. Então no versículo 7, louvado seja Deus, ao 11, a gente vê essa questão chegando até Jerusalém, levando para os presbíteros, para os discípulos e os apóstolos. Então, o parecer de Pedro diante dessa questão da circuncisão é algo totalmente irrelevante, pois a morte e ressurreição de Jesus Cristo é o suficiente. Não existe essa de circuncisão. Esse é o pensamento de Pedro. Pedro se levanta e diz: isso é totalmente irrelevante, pois o suficiente é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Pedro argumenta que agora nós somos salvos pela graça de Deus, ou seja, não há mais nada que possamos fazer além de crer em Jesus e ser capaz. Isso é o suficiente para nos salvar, não precisa de mais nada. Pedro ele começa a lembrar: bom, se Jesus ele foi misericordioso conosco, foi misericordioso também com os gentios, do mesmo jeito que ele derramou o seu Espírito sobre nós, ele derramou também para os gentios. Gentios esses que a gente se lembra nas leituras passadas que para os judeus era a pior raça que existia. Os judeus não se misturavam de jeito nenhum
com os gentios. Gentios, a gente sabe, são as pessoas que não tinham os costumes dos judeus. Os judeus tinham os seus costumes e os gentios eram totalmente, eles faziam a coisa toda sem nenhum temor, vamos dizer assim, sem nenhuma restrição de lei. Eles comiam carne com sangue, eles comiam todo tipo de animal. Os judeus só comiam o animal se fosse derramado até a última gota de sangue. Os gentios não, ele comiam de todo jeito. Então Pedro fala: pais, se Deus concedeu o Espírito para nós e concedeu para eles também, então é nós que vamos se opor a Deus? É nós que vamos se opor e colocar esse peso, esse jugo sobre a vida deles? Não. Nós somos salvos pela graça de Deus e não há mais nada que possa se fazer. Jesus, ele é o único e suficiente, que seja ele capaz da nossa salvação. Jesus é o suficiente para a nossa salvação. Então, depois do discurso de Pedro, Tiago se levanta. Versículo 12, louvado seja Deus. Versículo 12 até o 21, a gente vê que depois desse discurso de Pedro, a assembleia ela ficou em silêncio, e enquanto Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas por meio deles, realizada por Deus na vida deles, então Tiago, ele toma a palavra. Esse Tiago é o irmão de Jesus. E ele concorda com Pedro. A sua posição é bem clara quando ele diz que é desnecessário impor um jugo da lei aos gentios. Não é necessário colocar sobre eles esse jugo sobre a lei, porque eles já tinham sido alcançados por Deus. Deus já tinha derramado do jeito que eles são, os gentios, do jeito que eles são, eles já foram alcançados por Deus. Já creram no Senhor Jesus do jeito que eles são. Eles creram, foram batizados com o Espírito Santo, então não cabe a nós, assim é o pensamento deles, não cabe a nós colocarmos esse jugo da lei dos gentios aos gentios. Então, a ressalva que ele diz é o seguinte: porém, ele diz que é necessário que eles observassem algumas regras. E isso aqui que é realmente importante. Então o que Tiago diz é: olha, não vamos colocar sobre ele esse jugo, mas eles têm que ter bastante atenção nisso aqui. Essas regras, elas precisam ser cumpridas. E que regras são essas? Tiago explica. Tiago explica no versículo, louvado seja Deus. Ele explica exatamente que se abstenham de comida sacrificada pelos ídolos, da imoralidade sexual, de animais da carne, de animais estrangulados. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Tiago se levanta e escreve exatamente isso. Em vez de colocar esse jugo pesado sobre a vida deles, vamos enviar o que realmente importa, o que realmente é necessário. Então Tiago ele diz, no capítulo 20, o contrário de impor aos gentios esse jugo, nós vamos então escrever para eles dizendo o que realmente é necessário: abster de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual e da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido em todas as sinagogas exatamente isso. Então eles recomendaram essa recomendação
ainda hoje devemos guardar. E aí, dando continuidade, então, depois de escrever a carta, no versículo 22 em diante até o 32, essa carta ela é levada para os gentios. E após parecer dos apóstolos e do testemunho de Paulo e Barnabé, os gentios, os apóstolos em Jerusalém, dirigidos pelo Espírito Santo, enviaram novamente os missionários a Antioquia. Então, depois de o parecer dos apóstolos e do testemunho de Paulo e Barnabé entre os gentios, os apóstolos de Jerusalém dirigidos pelo Espírito Santo, enviaram novamente os missionários para Antioquia. Aí agora está na hora de levar a mensagem de volta. E o objetivo era mostrar o parecer dos apóstolos, ou seja, a opinião dos apóstolos. Eles foram buscar a direção, foram levar a questão, e aqui está a resposta dos apóstolos para os gentios e falar da alegria da igreja em ouvir como o evangelho estava crescendo entre os gentios. Então, a mensagem ela chega, ela é lida, louvado seja Deus, pelos gentios, e ali eles se demonstram. O objetivo dessa carta era mostrar a opinião dos apóstolos em relação aos gentios e falar da alegria da igreja em ouvir que o evangelho estava crescendo entre os gentios. Então, no versículo 33 ao 41, tendo passado algum tempo ministrando em Antioquia, então Paulo sentiu a necessidade de fazer uma viagem visitando as igrejas que eles já tinham passado, as igrejas que eles tinham dado início, para ver como estava o andamento. Então eles fizeram uma viagem de todo um percurso. E aí Paulo tem a ideia de voltar por todo o mesmo percurso que eles fizeram para ver como os irmãos estão. Então Barnabé achou a ideia fantástica, mas queria levar com ele João Marcos. Paulo então, ele se levanta e diz que, em outras palavras, que não havia esquecido o episódio em que João os tinha abandonado no meio da cidade, no meio da viagem. Então os apóstolos entraram em um consenso e acabaram se separando. Paulo, vamos dizer assim, eles acabam se intrigando, eles dois, um querendo levar e o outro não querendo levar João. Não vou levar João de jeito nenhum, levo nada. João que nos abandonou no meio da viagem. A gente pode até imaginar como a cena, né? A gente pode até imaginar a cena de Paulo e Barnabé. Não, vou levar nada. João, que no começo da viagem missionária abandonou a gente deixou a gente lá sozinho e voltou para Jerusalém, comigo ele não vai. Então a gente vê uma situação humana. Por mais que a gente, por mais que eles fossem homens cheios do Espírito Santo, a gente percebe aqui nesse texto bíblico que Paulo e Barnabé são dois cristãos fenomenais, maduros, cheios do Espírito Santo, sensíveis a Deus, mas ainda assim eles são seres humanos. A gente vê uma situação casual, quem que nunca sentiu isso? E Paulo está mostrando aqui para nós essa situação e nos mostra que nenhum dos dois quis ceder. Barnabé, não, eu levo. E Paulo, não levo. Comigo ele não vai. Comigo não vai de jeito nenhum. E aí eles começam essa confusão. Leva ou não leva? Leva ou não leva? Eu quero levar. Um quer levar, o outro não quer levar.
Então, queridos, não importa o quão espiritual, isso é um exemplo para cada um de nós. A gente pode ser o espiritual que for, mas algumas das nossas decisões serão o retrato da nossa humanidade e nada mais. Da nossa forma, do ser humano mesmo. A gente vê aqui claramente essa cena, uma cena de humanismo. Todos eles, Paulo e Barnabé, foram homens utilizados por Deus, sensíveis ao Espírito Santo, do Espírito Santo. Mas a gente vê aqui uma situação casual. Paulo de jeito nenhum quer andar mais com João. Comigo ele não anda mais. No ministério não levo de jeito nenhum. Para me abandonar, no meio do caminho, levo nada. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou com Silas e você vai com João. Tu quer levar João contigo? Então leva. E ali eles se separam. Louvado seja Deus. Como diz o texto bíblico. Então tiveram esse desentendimento, se separaram. Barnabé foi levado com Marcos e navegou para Chipre, mas Paulo escolheu ficar com Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou então agora pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então por isso precisamos suplicar a Deus a misericórdia e a força, para que não caiamos em tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse foi o nosso quadro, o Leitura Diária dessa segunda-feira. E a gente vê que alguns judeus se levantaram, pregaram, como diz o texto bíblico, sem o consentimento dos apóstolos e dos presbíteros, e começaram a pregar as suas próprias mensagens. E aí a gente pode perceber, bom, se o texto bíblico diz que os fariseus e os mestres da lei, alguns se converteram, por que agora eles querem colocar essa mensagem, né, de dizer que eles precisariam ainda mais? Se eles creram que Jesus era o suficiente, por que eles querem adicionar ainda mais a circuncisão? O que a gente pode entender nessa cena, nesse cenário, é que é como muitos de nós, pessoas que acabaram de se converter, acabaram de conhecer a Jesus, mas o conhecimento, ele ainda não é completo. Existe um processo na conversão. A gente aceita a Jesus. Eu não sei se foi assim que aconteceu com você, que está nos ouvindo nesse momento, mas é assim que aconteceu comigo. Eu aceitei a Jesus, mas não foi no ápice de como se fosse instantâneo. Eu aceitei a Jesus e agora eu sei tudo de Deus, eu sei tudo de Jesus. Não. Foi um processo. E ainda esse processo ainda está em conclusão ainda, não foi completamente. Não está concluído. Tem muita coisa ainda que eu estou aprendendo e que nós estamos aprendendo, conhecendo coisas novas da parte de Jesus, conhecer, entender realmente o verdadeiro sacrifício. Então, é isso que a gente pode entender com esses judeus e fariseus. Eles tinham seus costumes, eles tinham esse hábito, a lei de Moisés, a circuncisão. Para eles, se a pessoa não fosse circuncisa, não seria salvo. Então eles ainda tinham isso na sua mente. Mas que com o passar do tempo, essa mente ela sendo trabalhada, ela sendo aberta para receber os ensinamentos de Deus, esse entendimento ele vai mudando. Então por isso que eles se levantaram. A gente pode entender dessa forma. Eles se levantaram porque eles aceitaram a Jesus. Eles aceitaram, bom, é Jesus mesmo. Tudo o que os profetas estavam dizendo se encaixa perfeitamente em Jesus. É Jesus ali. Mas precisa ainda mais. No entendimento deles, precisariam
de algo mais. Então foi por isso que esse cenário ele foi montado, para que possa explicar para eles. E a carta veio de forma a explicação: olha, não precisa de mais nada, não precisa de circuncisão, o que vocês precisam fazer é isso, é se abstecer de toda a imoralidade sexual, se abstecer de toda a carne sacrificada para ídolos, e se abstecer também de toda forma de animal esquartejado. Amém, queridos? E a gente vê depois, logo em seguida, no final do capítulo, a separação de Paulo e Barnabé. Louvado seja Deus. 9h04, nós passamos um pouquinho do horário, mas esse foi o nosso leitura diária dessa segunda-feira. E para você que acompanha a programação do Novo Dia, a gente se despede nesse momento de cada um de vocês, lembrando